Oi pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo nas Escrituras. Hoje a gente vai embarcar numa jornada épica, voltando direto lá para as areias do deserto, olhando para o horizonte de uma promessa que, olha só, estava prestes a se cumprir. Nosso foco hoje é Números, capítulo 34, as fronteiras da promessa. À primeira vista, sabe, pode até parecer só um registro histórico antigo, uma daquelas listas de lugares difíceis de pronunciar, mas conforme a gente for avançando nesse estudo, vocês vão ver que esse texto é na verdade um projeto divino meticulosamente desenhado. Então vamos juntos descobrir como a fidelidade de Deus atravessa os séculos e chega até os nossos corações hoje, né? Bom, vamos direto ao ponto e falar logo de cara sobre aquela dúvida que sempre bate quando a gente lê esse trecho da Bíblia. Quando a gente esbarra nessa lista sem fim de fronteiras ao norte, sul, leste, oeste, é natural olhar para o céu e perguntar, Senhor, isso aqui é um mapa ou é um texto devocional? Porque dá muita vontade de pular a leitura. Mas é exatamente aí, no meio de toda essa geografia, que o esplendor de Deus se esconde. Acredite se quiser, essa lista meticulosa não é só sobre um pedaço de terra. É a promessa super específica de Deus para Abraão, ganhando forma, sabe? Ganhando contornos físicos bem diante dos olhos deles. Isso nos leva à primeira parte do nosso estudo, fidelidade nos mínimos detalhes, onde vemos que Deus dá nome, limite e direção. Olha, isso ilustra de um jeito brilhante que Deus não trabalha com promessas vagas. Ele não fala simplesmente, vou abençoar vocês em algum lugar por aí. Ele demarca o território exato porque ele é incrivelmente fiel. E grandes mentes da história cristã perceberam a profundidade disso. A Bíblia de Genebra nos lembra que Israel não ganha essa terra por mérito, mas como pura prova da fidelidade da aliança de Deus. Matthew Henry aponta um detalhe maravilhoso. A promessa vem antes da posse visível. Deus já determina os limites antes da conquista. Calvino destaca a ordem divina agindo ali para frear a ambição humana, garantindo justiça. E o comentário Beacon mostra como Deus literalmente estrutura o futuro do seu povo. E pegando esse gancho sobre a ambição humana, pensem bem. A distribuição dessa herança colossal não ia ser na base da força bruta, naquela competição de quem grita mais alto leva. O texto mostra que Deus escolheu a dedo líderes específicos, como Eleazar, Josué e os líderes das tribos. Eles foram chamados exatamente para repartir tudo de forma justa. Deus tira de cena a nossa ganância humana e coloca a sua própria ordem, liderança e responsabilidade. Dá uma paz incrível saber que o autor da promessa é também quem administra a herança, não é verdade? Agora tem umas curiosidades fascinantes sobre esse território que a gente precisa observar. Existe uma tensão muito interessante aqui. A terra descrita em Números 34 não bate exatamente com a expansão máxima que Israel alcançaria mais lá na frente, com Davi e Salomão. Isso mostra uma dinâmica entre a posse parcial daquele momento e a expectativa de uma plenitude ainda maior que estava por vir. Além disso, as tribos de Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés já tinham recebido a parte delas do lado leste do Rio Jordão. Então o foco gigantesco desse capítulo é inteiramente voltado para as fronteiras de quem ia herdar do lado de dentro de Canaã. Vamos então para a nossa próxima sessão, promessa, processo e posse. É, no fundo, a jornada do coração humano. Porque toda essa história épica que estamos acompanhando não é só sobre um povo no deserto milênios atrás. Ela reflete a jornada espiritual de todos nós hoje. E ela acontece em 3 passos muito claros. Passo 1, a promessa. É quando Deus, lá na soberania dele, define o destino. Passo 2, o processo. Essa é a caminhada árdua, o deserto, aquele tempo em que a nossa fé é moldada, sabe? E por fim, o passo 3, a posse. É aquele momento glorioso onde peregrinos cansados são transformados em herdeiros legítimos. E o mais lindo de tudo isso é saber que a fronteira do nosso destino já existia no coração de Deus muito antes de sequer aparecer no nosso GPS espiritual. Ele já mapeou todo o caminho. O que nos leva à terceira parte do estudo. Limites como divina proteção, o lugar onde a vocação floresce. Para a gente entender isso direito, precisamos quebrar uma ideia que é muito comum hoje em dia. A gente costuma olhar para limites como se fosse um castigo, como algo que corta a nossa liberdade. Mas a grande verdade espiritual aqui é que as fronteiras dadas por Deus são, na verdade, proteção e vocação. Deus não entregou a Israel um mundo sem fronteiras para eles saírem vagando sem propósito. Ele deu um lugar específico, seguro, com margens super bem definidas, para que ali eles pudessem viver plenamente o chamado de ser luz para as nações. As limitações divinas são, muitas vezes, as muralhas que protegem o nosso propósito. Então, resumindo as lições devocionais profundas desse capítulo, a gente pode listar 5 pontos essenciais. Primeiro, Deus dá a direção. Segundo, Ele estabelece limites amorosos. Terceiro, Ele prepara a liderança certa para o tempo certo. Quarto,
E de forma inabalável, ele cumpre as promessas dele. E o quinto, que é o mais encorajador de todos, ele transforma peregrinos sem terra em herdeiros de um reino. É um processo simplesmente magnífico de transformação de identidade. E chegamos à quarta e última parte da nossa análise, a nossa verdadeira herança, o destino final da promessa. Olha, o nosso estudo ficaria muito incompleto se a gente parasse só na poeira do Oriente Médio. Toda a história do Antigo Testamento, cada rio e montanha demarcada em números, aponta de forma majestosa para uma realidade espiritual incomparavelmente maior. O ponto crucial aqui é esse contraste impressionante. De um lado, Israel recebeu uma porção física de terra no mundo antigo, mas do outro lado, na nova aliança, nós recebemos o próprio Cristo. A terra prometida era só uma sombra maravilhosa de uma realidade muito mais sublime. A grandiosidade da nossa herança espiritual ofusca totalmente essas fronteiras de areia e pedra. E esse contraste só continua crescendo. Pensem bem, a terra de Canaã, por mais abençoada que fosse, tinha limites físicos claros, tinha um começo e um fim. Mas a herança que a gente tem em Cristo possui uma plenitude que é infinita. Não existem rios ou montanhas que possam conter a graça, o amor e o descanso que habitam nele. Ele é o verdadeiro descanso que todo coração humano tanto procura no meio dessa jornada. E mais do que isso, a herança terrena tinha uma vulnerabilidade muito trágica. A história nos mostra que a terra física podia ser perdida pela infidelidade do povo, e de fato terminou em exílio. Em contrapartida, a nossa verdadeira herança é inviolável. Cristo guarda eternamente todos aqueles que pertencem a Ele. É uma herança que não estraga, guardada nos céus, que ladrões não podem roubar e que nem a nossa própria fraqueza consegue destruir, porque o próprio Salvador é a garantia. Números 34 termina falando de território físico, desenhando linhas num mapa. Mas a Bíblia inteira marcha com um propósito firme em direção a esta gloriosa realidade final, Deus habitando com o seu povo para sempre. Esse é o verdadeiro fim da jornada. As tendas do deserto e as fronteiras de Canaã sempre foram só um ensaio para aquele grande momento em que o próprio Criador faria sua morada eterna bem no meio de nós. E a gente chega ao ápice de tudo isso com uma frase que é de arrepiar. A promessa não é um lugar. A promessa é uma pessoa. Cristo é a nossa terra prometida. É nele que todas essas fronteiras fazem sentido, pessoal. É nele que aquela longa caminhada pelo deserto encontra o seu propósito definitivo. Cada limite estabelecido lá no passado foi cuidadosamente desenhado para preparar o cenário da revelação do Filho de Deus, a nossa herança perfeita e luminosa. E assim, a gente contempla a grandeza da fidelidade de Deus. Depois de refletir sobre essa jornada tão rica, a pergunta que fica é essa: o que Deus falou de maneira mais profunda aos corações de vocês hoje? Qual fronteira Ele está estabelecendo ou qual promessa Ele está cumprindo na vida de vocês agora mesmo? Sintam-se convidados a registrar isso tudo aqui nos comentários. E não esqueçam de curtir esse estudo, de compartilhar com alguém que esteja precisando dessa mensagem de esperança e direção e seguir o nosso canal para continuarmos desbravando as Escrituras juntos no nosso próximo encontro. A jornada continua e a melhor parte ainda está por vir. Até lá!